Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bem, hoje nós vamos falar sobre um projeto de lei que foi vetado pelo presidente da República e queria sim mudar a vida de muitos aposentados e pensionistas. Porém, agora, com esse veto, as coisas vão mudar um pouco de rumo e a situação vai ficar diferente. E além disso, a Câmara dos Deputados também aprovou um projeto de lei que limita o reajuste do salário mínimo. São informações muito importantes que eu trago para vocês diretamente de Brasília. E quer queira, quer não, né, pessoal? Essas informações vão impactar no bolso de vocês. Então não saia daqui, fique aí comigo, segure o celular, fique na frente da tela do seu computador, que nós vamos falar sobre esse assunto e também informações importantes para quem depende do INSS. Bem, vamos lá. Qual é o veto do presidente da República e o que ele realmente significa, tá? Entenda como esse projeto também da Câmara dos Deputados pode tirar dinheiro dos trabalhadores. E a verdade é que essas decisões que estão ocorrendo, tá? Elas envolvem bilhões de reais e também podem mudar o seu benefício. Essa é a grande questão, tá? E o que está em jogo aqui não são só os reajustes, mas também, se a gente for analisar, está em jogo o futuro das políticas públicas para aposentados e pensionistas, que é o grande foco e que é muito importante a gente falar sobre isso. Então, você não pode perder nenhuma dessas análises. Mas vamos lá. O que diz o veto do presidente da República, tá? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele vetou totalmente o projeto de lei 5.332 de 2023. E antes que alguém fale, eu sei que ele está hospitalizado, mas mesmo assim ele não deixa de ser presidente e muitas vezes as informações elas chegam um pouco mais tarde até os sites oficiais, tá? E o que esse projeto ele previa? Ele dispensaria aposentados por invalidez permanente de passarem por reavaliações médicas periódicas. E essa é a grande questão. Por quê? Porque essa proposta desse projeto de lei buscava poupar essas pessoas com doenças irreversíveis, como por exemplo, quem sofre de Alzheimer ou então até perda de membros, que a gente sabe que isso não tem mais como reverter. E são situações extremamente constrangedoras, desnecessárias, porque essas pessoas vão ter que fazer periodicamente novas avaliações perante o INSS. E por que o presidente da República vetou esse projeto? Bem, segundo a mensagem do veto, o presidente argumentou que a proposta, ela iria contra o interesse público e não considera a interpretação do paciente, no caso do segurado, com o ambiente de possíveis avanços tecnológicos. Não faz muito sentido isso, né, pessoal? Então, na sua opinião, você acha que isso foi correto ou está errado? Eu acho que isso está errado, né? Porque avanços tecnológicos não vão reverter, por exemplo, uma pessoa que sofre de Alzheimer e também não vai reverter uma pessoa que perdeu seus membros, né? Então são situações assim que não batem muito bem. Mas comentem aqui que eu tô bem curiosa para saber a opinião de vocês. Da mesma forma, e já falando sobre esse assunto, já que a gente está falando desse veto do presidente, a Câmara dos Deputados aprovou em regime de urgência, quando é de urgência, é tudo na calada da noite, normalmente, como se diz nos bastidores, o projeto que limita o crescimento real do salário mínimo no máximo em 2,5%. Isso aí é muito injusto, E essa medida, ela faz parte do pacote do ajuste fiscal e afeta diretamente o poder de compra dos trabalhadores aposentados e pensionistas, que, em regra, são as pessoas que recebem o valor do salário mínimo. E o que acontece? Com essa regra, o salário mínimo ele poderia perder um aumento de aproximadamente R$ 6 por mês, o que daria R$ 72 por ano. E o governo argumenta que isso
trará uma economia de 15 bilhões de reais até 2026. Gente, que absurdo, né? Eles estão pensando em economizar, tirando dos aposentados e pensionistas e, de certa forma, dos trabalhadores. Enquanto isso, a gente sabe que muita coisa não é justo em um governo. Mas tudo bem, não vamos entrar nesse mérito também, tá? E o mais grave que eu considerei quando eu li essa matéria é que o presidente prometeu valorizar o salário mínimo. E agora o que a gente está vendo é acontecer completamente o contrário dessas promessas, que de certa forma interessam, né, para quem recebe o salário mínimo. E essas decisões, elas acabam gerando uma preocupação muito grande. Por quê? Porque com esse veto, aposentados com condições vulneráveis, e a gente sabe, e também com condições irreversíveis, ficam presos a esse sistema de reavaliações médicas, com processos, às vezes, que a gente pode até considerar humilhante, porque o INSS vai lá, o perito muitas vezes nem faz uma análise correta, vai dizer que a pessoa está capacitada para voltar às suas atividades laborais, quando na verdade não está. Aí você tem que passar por todo um processo judicial totalmente desnecessário, tá? Mas também, por outro lado, o projeto da Câmara, né, dos deputados, também limita o poder de compra, deixando o trabalhador e o aposentado ainda mais vulnerável. Se aprovado for o projeto que limita a 2,5% no reajuste, pode quebrar uma promessa de campanha e enfraquecer ainda mais a economia das famílias e principalmente de quem depende do salário mínimo. E você acha que isso é justo? Bem, deixa aqui nos comentários que eu estou bem curiosa para saber a sua opinião. Agora, se você é contra essas decisões, você precisa se mobilizar. Você precisa expor a sua opinião. A sua opinião é muito importante. A gente não deve se calar num momento desses, inclusive, de uma certa injustiça para quem recebe o salário mínimo. Já aproveita, já compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas, informe outras pessoas desse assunto e também pressione os parlamentares, os políticos, o presidente, para que essa injustiça não ocorra de forma alguma, porque nós não podemos permitir esse retrocesso para os trabalhadores, aposentados e pensionistas. Com relação à situação dos benefícios por invalidez, também é uma situação bastante preocupante, porque esse veto do presidente, tá? Para quem recebe um benefício por invalidez permanente, acaba trazendo uma situação bastante constrangedora, porque, por exemplo, como eu falei antes, uma pessoa que perdeu um membro ou que sofre de Alzheimer tem uma doença irreversível, já está constatado por laudos médicos, exames médicos, né, enfim, todos os documentos possíveis e imagináveis, precisa passar periodicamente por perícias para comprovar aquilo que já é fato, que já está consumado e que não tem como reverter. Então isso é totalmente desnecessário e causa, né, vai causar um grande desgaste emocional para quem se obriga a ter que periodicamente realizar perícias médicas para poder manter seu benefício por incapacidade. E essas reavaliações, pessoal, elas são obrigatórias, não tem o que fazer, tá? É uma falta de sensibilidade por parte dos nossos governantes com aqueles que já sofrem com dificuldades diárias, mas a gente não tem o que fazer. E ainda o governo argumenta que essa medida busca preservar a interação dessas pessoas com o ambiente, acompanhar possíveis avanços médicos ou tecnológicos, o que na verdade não justifica muito, né? Porque não é o suficiente para justificar o desconforto que muitos beneficiários vão passar e o custo todo emocional dessas perícias, porque sempre se cria uma expectativa, um medo, uma insegurança que não teria necessidade de ocorrer. Porém, muitos especialistas apontam que esse veto só não aumenta, ele só, além de aumentar a burocracia, tá, ignora as reais necessidades desses beneficiários. Aí,
além de todos esses desafios, ainda existe a possibilidade de reverter essa situação. E como? Com projetos que impactam o salário mínimo e precisam ser aprovados no Congresso Nacional, e essa é uma oportunidade, esse momento agora, que a sociedade se organize, se mobilize, pressione os parlamentares para rejeitarem essas propostas que são muito prejudiciais. Nós não podemos permitir que isso aconteça, porque vai realmente ser um retrocesso muito grande. E além disso, é muito importante destacar a necessidade de debates públicos que podem trazer a transparência para essas decisões, porque, na minha opinião, o povo, as pessoas deveriam ser ouvidas com relação a isso. Deve haver, sim, uma opinião pública importante, um debate público, para, assim, as decisões serem tomadas com mais cautelas. Gente, essas decisões, elas vão impactar na vida de vocês e, de certa forma, também na economia do país, porque vai deixar de circular mais dinheiro no comércio, enfim, é toda uma corrente que está ligada a isso. Então, não deixe de acompanhar os desdobramentos de tudo isso e participar ativamente desse debate. É muito importante isso, pessoal. Então, nesse momento, eu peço para vocês, se vocês ainda não estão inscritos no meu canal, se inscrevam no meu canal, deem um like nesse vídeo e acione o sininho de notificações para receberem um alerta de todos os vídeos que eu posto aqui no meu canal. E são 3 vídeos por dia, um às 9h30 da manhã, outro às 12h30 e tem mais um às 18h30. E é vídeo de domingo a domingo, sempre com notícias importantes, verdadeiras, que eu pesquiso antes de realizar os vídeos para saber o que realmente está acontecendo neste momento, com muito comprometimento, especialmente para vocês. Eu sou Tatiana Tavares Fracasso, sou advogada especialista em direito previdenciário, sou aqui do Rio Grande do Sul e atuo há mais de 12 anos na área do direito previdenciário e tenho muito conhecimento nos assuntos relacionados ao INSS. Então deixe aqui no comentário de onde você é, o seu nome, de que estado do Brasil você é e também me diga se esse vídeo foi útil para você, se você gostou das notícias, se você não gostou, qual é a sua opinião. E quando eu tiver um tempo, eu mesma vou lá, eu curto, eu respondo com toda a atenção que vocês merecem de mim, com certeza. Meu muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.